Finalmente. Jesus! Que é isso? Eu tinha certeza que você não tinha dúvida nenhuma. Não, e eu fui achando que pelo computador seria perfeito, não daria nenhum problema, né? Tem que ir pelo celular. Sabe, né? Achei que era simples pelo computador. Vamos lá, né? Então, a gente tem agora, acho que só 35 minutos, porque o tempo vai correndo. O que a gente pode fazer é, a hora que encerrar, a gente abre outra. Tá bom? Isso aí. É o que temos para hoje. Deixa eu me organizar aqui agora. Vamos lá. Corta tudo. Bom, boa noite a todas e todas. Eu queria agradecer. Boa noite. Que vocês tiveram aí com os problemas técnicos que nós tivemos. Vamos tentar aí recompensá-las com o debate. Então vamos lá. Só os parceiros mesmo fica, né? Vamos lá. Do que estamos falando quando falamos de infância? A partir de uma perspectiva histórica, mostra-se que a infância, como concebida hoje, é um advento da modernidade que deu às crianças um lugar particular e viabilizou o surgimento de diversos discursos sobre a criança e a infância. Mas qual a relação entre infância e educação? Podemos pensar essa relação sem levar em conta ou sem nos debruçarmos sobre as práticas pedagógicas nos sistemas educativos? Quais as concepções do cuidar e do educar na infância presentes na prática pedagógica? Qual a importância do olhar do educador para alunos com risco no desenvolvimento? Quais os desafios da escola pública? Bom, nós recebemos hoje Maria Helena Felipe, servidora pública há 17 anos na Prefeitura Municipal de São Paulo, como professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. A Helena, desde 2014, atua como gestora escolar. Ela é graduada em História e Pedagogia, é psicanalista e membro do coletivo Psicanálise na Praça USP. Bom, Helena, então queria começar te perguntando a partir de que lugar você fala, você contasse um pouco da sua trajetória e o que muda quando você passa do chão da sala de aula, né, de professora, educadora, para um cargo de gestão. E o que você acha que a psicanálise te trouxe para pensar essa relação com a educação? Patrícia, boa noite pessoal que está aí, que teve a paciência de continuar, guerreiros. Patrícia, bom, 17 anos de escola pública, né? Esse é o lugar de onde eu falo. Toda a minha carreira profissional construída na escola pública. E também sou formada na escola pública, né? Isso também é importante dizer. Né? É desse lugar que eu venho, um lugar que eu conheço muito, passei por ela. Estou há 17 anos como professora de Fundamental 1, né, Educação Infantil. Nesses 17 anos, eu passei 7 anos em sala de apoio pedagógico, na Prefeitura de São Paulo. A sala de apoio pedagógico era conhecida como sala de SAP, né? Era onde, esse programa não existe mais, ele virou uma outra coisa, mas era um programa de uma sala onde os alunos com maior dificuldade de alfabetização vinham no contraturno para poder recuperar aí a sua aprendizagem. Né? Então, tinha um olhar assim, bem psicopedagógico para o trabalho, eram turmas pequenas e atendiam crianças de 8 anos até a 8ª série. Na época ainda era a 8ª série. Né? Todo fundamental. Depois desses 7 anos, eu venho desenvolvendo o trabalho agora na gestão. Né? O que muda, Patrícia, saindo do chão da escola e indo para a gestão, é engraçado porque assim, a maioria dos professores tem uma ideia de que esse lugar é aquele momento de ascensão da carreira, onde você vai parar, então, de sofrer com os problemas dos alunos, que ele não aprende, ele só bate no coleguinha, ele não quer fazer nada, e aí você vai para um lugar idílico, mágico, né, assim, bem mundo da fantasia, onde tudo vai ser muito legal, e você vai andar, né, o pessoal faz uns memes brincando que assim, aí vai para a gestão, só anda de salto alto, cabelo feito, né, unha feita, e assim, não.
Vamos dizer que essa não é a realidade. A realidade mesmo, é o sonho, né? Que as pessoas imaginam. Mas ir para a gestão dá uma visão do todo, né? Esse é um discurso batido, todo mundo fala isso, mas é verdade. Ele dá uma visão do todo, do que é que a escola precisa, num geral, para funcionar. Né? Muitas vezes, quando a gente está na sala de aula, a gente pensa que assim, eu preciso aqui do material que eu vou usar com os alunos, eu preciso que a sala esteja limpa e eu preciso minimamente de ordem para poder fazer a coisa funcionar. E aí você vai para gestão e descobre que para aquela sala estar limpa precisa ter o funcionário, mas o funcionário não chegou, o funcionário adoeceu. Bom, para ter o material, alguém precisa sair para comprar, precisa garantir verba para isso. E aí você passa a lidar com 1000 outras questões que não entram dentro da rotina da sala de aula, né? Que é mexer com o burocrático, né? Que é difícil também, porque você acaba colocando ali a sua carreira em jogo, né? Dependendo do que você fizer no burocrático, é gerir dinheiro. Né? Então, o professor ele sai da sala de aula num dia, onde ele estava acostumado a lidar com o pedagógico, e no outro dia ele está na gestão, lidando com pagamento, com verba e tendo vários funcionários dos quais ele responde. E acho que o olhar da psicanálise, ele começou muito por esse trabalho na sala de SAP, né? Por ver as crianças com as dificuldades e tentar entender o que era a mais que precisava, além do puro e simples aprender, que não é simples, é muito complicado, mas assim, não só aprender a escrever o nome e contar, né, fazer as contas básicas. Aquela criança às vezes precisava de algo além, e eram em conversas muito simples, às vezes num gesto, numa escuta, acho que principalmente a escuta com mais qualidade. Eu posso dizer que foi o que a psicanálise mais trouxe para o meu trabalho como professora e também como gestora. Perfeito. E qual a importância do olhar do educador para alunos com risco no desenvolvimento psíquico? Olha, eu esqueci de localizar também onde é que eu estou agora, né? Eu estou na educação infantil, que são as EMEIs, na Prefeitura de São Paulo, que trabalham com crianças de 4 a 6 anos, né? Então tá bem nessa faixa mesmo do risco de desenvolvimento psíquico, bem no comecinho da infância. A gente chega a receber crianças até de 3 anos e 10 meses, né? É uma escola de período integral, então pensa, a criança chega, fica comigo 8 horas por dia, ela entra às 8 da manhã, sai às 4 da tarde. Né? Às vezes passa muito mais tempo dentro da escola do que em casa, com a própria família, pai e mãe, porque às vezes vai chegar e ainda vai ficar com um cuidador, até que os pais vão chegar à noite do trabalho e vão pegar para levar para dar banho, comida e dormir. Né? Então, o olhar do professor, Patrícia, na primeira infância, e principalmente, né, na nossa EMEI, que é de período integral, ele é fundamental, porque vai ver aspectos, né, quando a criança entra na escola, muitas vezes vai ser o primeiro contato dela com um social maior, porque ela está muito acostumada com o núcleo familiar, né, e muitas vezes sendo, às vezes, uma única criança, então, casal de adultos, todo mundo adulto, pais, avós, e a única criancinha, onde tudo que ela apresenta, às vezes, é considerado totalmente normal, é assim mesmo, né? Ou a gente já teve outras crianças da família, primos e tal, que também demoravam para falar, demoravam para andar. E aí, chega na escola, ela vai para esse contato com o todo, né? É um contato com os professores, adultos diferentes do seu núcleo familiar, mas também contato com outras crianças que fazem ou que têm outros repertórios, né? Então, óbvio que o professor da educação infantil, apoiado no olhar do currículo da educação infantil, que a educação infantil tem um currículo, né? Ele vai começando a perceber, né, algum traço, ele começa a perceber, por exemplo, se a criança tem uma dificuldade para estar no grupo, se ela se afasta muito, se ela não consegue socializar, né? Se tem uma dificuldade. A gente vai olhando o olhar para todo, inclusive também para a questão motora, né? Então, quais são as atividades que essa criança tem dificuldade, que a gente percebe que de uma questão motora dela não está indo bem, ela ainda não consegue, por exemplo, ou fazer uma cambalhota quando a gente faz percurso, ou pular dentro dos pneus,
ou empilhar algum tipo de brinquedo que a gente coloca para ser manuseado, né? Então, são pequenos detalhes que, ao longo do ano letivo, a professora vai tendo uma delicadeza de ir percebendo, bom, até onde isso é do desenvolvimento dela, né? Talvez uma criança que não foi muito estimulada, e aí chega na escola, rapidamente avança, ou onde a gente vai percebendo que vai travando, tem alguma coisa que não está funcionando, e aí a gente chama para conversar, que é esse olhar, né, de chamar a família para poder pensar junto o que é que a gente pode fazer. Então é um olhar importante também, porque às vezes para algumas famílias, Patrícia, esse vai ser o primeiro olhar um pouco mais técnico, um olhar um pouco de fora, sabe, um olhar mais apurado de um profissional que pode dizer para ela, olha, acho que a gente pode melhorar aqui, então vamos atrás, vamos ver o que pode ser feito. E como é que as famílias recebem isso? Elas se sentem acolhidas? Como é que então, depende bastante da família. São casos e casos, né? O que a gente procura fazer? Na educação infantil, essas crianças, né, acabam de chegar para a gente, as mães geralmente estão pouco com uma dificuldade até de pôr na escola, né? Ficou todos aqueles anos, 4 anos para a criança em casa, algumas crianças não passam por creche, muitas porque não tem mesmo, não tem vaga para todos, né? Isso é uma questão na nossa cidade. E outros casos porque a família preferiu, achou que era melhor deixar com um parente, não, eu vou deixar com a avó, ou a mãe mesmo ficou em casa, então acabou cuidando aqueles 4 anos. Então, é sempre assim, com muita delicadeza esse início, né? A criança chega pra gente, então o primeiro momento é fazer a avaliação mesmo, é ir acompanhando os primeiros meses, né? Chamar a família, a gente procura sempre não rotular, não colocar nenhum estigma, né? De, olha, isso é assim. A gente procura trazer questões do, olha, o que você vê? A gente está notando que aqui na escola acontece de tal forma. A gente teve um caso, por exemplo, de uma criança com uma dificuldade muito grande, tanto para se relacionar, quanto para se movimentar. Então, a gente percebia assim, um esforço muito grande dela. Às vezes ela cambaleava, ou às vezes ela deixava coisas caírem e tal. E após os primeiros meses, a gente chamou a família para conversar. Era uma mãe muito jovem, aquela era a primeira filha e ela estava grávida de outro bebê. E a gente comentou, e a primeira coisa que a gente fez foi, bom, olha, seria legal passar por uma avaliação com o pediatra, né? E a gente tinha sorte que o posto de saúde é do lado da escola. Então, pedi uma avaliação e tal. E aí, a partir dessa consulta, ela descobriu que a menina tinha um grau de problema na visão altíssimo. Era muito alto. Então, ali foi só fazer o óculos e rapidamente ela conseguiu avançar muito, né? Porque a questão da menina era basicamente assim, visão. Era um grau muito forte. Tanto que assim, o acompanhamento dela do oftalmo era de 6 em 6 meses, porque o grau era bem, bem avançado, né? Então, muitas vezes isso é muito simples. Algumas vezes é muito difícil, porque assim, para a família ouvir pela primeira vez, né, de que, olha, tem algo aqui na criança que a gente está sentindo que não caminha como deveria, por isso tem que ser muito delicado, sim, é um baque muito forte. E a gente já teve situações onde a família foge, né? Então, assim, você começa a ter essa conversa, o que acontece? Você não acha mais a família. A família demora para vir na escola, não atende telefone, aí põe a criança na perua, que é para você não conseguir contato. Então, porque a gente tem muito a conversa do portão, né? A educação infantil tem essa coisa de muita proximidade. Então, o que a gente faz? Tá muito, muito em contato. O pai vem trazer de manhã, a gente conversa, pergunta como tá, se tá tudo bem, aqueles pais que têm mais tempo, né? Então, às vezes, o pai se vê um pouco acuado, que você pegou para conversar, então ele põe na perua, porque aí ele não vai mais te encontrar. Né? E aí tem uma delicadeza do olhar da escola, Patrícia, que é acolher essa família e chamar ela para junto. Fazer ela entender que o trabalho é conjunto e que a gente não está julgando a família. Né? Porque vem muito uma dor de ser julgado, de ser colocado assim, teu filho tem um problema. Né? Então, principalmente para as mães, né, isso pesa muito. Então, a gente procura ter uma conversa muito acolhedora de dizer, nós estamos em parceria, a gente quer trabalhar junto, vamos tentar fazer algo junto, né? Vamos tentar
encaminhar para a UBS, vamos ver outro especialista, ou se a família tem condições de poder levar num particular com especialista, também a gente faz encaminhamentos, mas a tentativa é de não estigmatizar a família para que eles não se sintam excluídos. A ideia é que eles se sintam parceiros, né? Claro que isso vai de família para família. Tem famílias que são muito difíceis de você conseguir chamar para perto. Às vezes leva muito tempo. E nós só temos 2 anos com as crianças, né? Elas ficam com a gente de 4 a 6 anos. Então isso também é assim, a gente precisa ser rápido, muitas vezes, porque ele vai para o primeiro ano para poder ele já ir com algum alinhamento, para que esse professor do fundamental já pegue essa situação começada, para que ele possa dar continuidade, para que não chegue, o nosso olhar é para que ele não chegue no fundamental do zero, porque vai ser muito mais difícil, né? Então, olhar esse risco psíquico no início, né? E poder encaminhar, claro que aí é uma outra dificuldade, né? Como é que fazer encaminhamentos dentro de uma rede que está com a saúde sucateada, né? Mas a ideia é essa, tentar o máximo possível encaminhar o mais rápido possível. Aproveitar uma pergunta da Michelle aqui, que está na mesma linha. Nesse sentido, ter na gestão um profissional atravessado pela psicanálise pode ajudar a ter uma escuta dessas dificuldades? Você consegue sensibilizar os educadores? Olha, isso ajuda bastante, Patrícia. Principalmente, eu acho que, falando bem particularmente do trabalho da minha EMEI, né? A gente já recebemos vários casos de inclusão, por exemplo, que é um dos maiores causadores de angústia para os professores, né? Pelo desespero de não saber o que fazer, como é que eu vou agir. E precisa, e assim, muitos vêm sem laudos, né? Você não sabe exatamente o que é, tal. E acho que uma das coisas que me ajudou muito na gestão com a psicanálise, de poder conversar com os professores e poder acalmar no sentido de refletir que o saber do professor, ele não vai ser substituído por nenhum outro saber, né? Então, por mais que a gente precise fazer parceria com a saúde, né? A gente precisa muitas vezes fazer parceria com a justiça, né? Com a questão do conselho tutelar e outros órgãos que defendam o direito da criança, não há ninguém que vá substituir o trabalho dentro da sala de aula do professor com aquela criança. Então, por mais que a gente às vezes fique desesperado pensando, bom, mas o que é que essa criança tem? Mesmo que saia um laudo, mesmo que tenha um nome para aquilo, o que eu converso com os professores vai ser caso a caso. Né? A gente já teve 3 autistas na escola e os 3 eram totalmente diferentes. Sim. Então, para cada caso, o laudo em si, o nome autismo, para nós, no pedagógico, não fez diferença. Ele faz diferença para essa criança como um sujeito de direito, né? Para ele poder ter acesso a políticas públicas, para ele poder ter acesso a meio de transporte gratuito, para ele poder ter acesso aos especialistas. Mas para a gente dentro da escola, o que eu tento conversar muito com os professores nós vamos ter que encontrar as formas de trabalhar com cada caso. E cada caso vai ser um caso. Então, eu acho que isso a psicanálise trouxe muito para mim dentro da minha atuação como professora e como gestora, né? E é algo que eu tento empoderar os professores de dizer, olha, vocês têm um conhecimento e têm estratégias. A gente precisa ir testando e vendo como é que melhor se adapta cada estratégia a cada criança. Mas nós temos isso, né? Então, é algo de um fortalecimento mesmo, porque durante muito tempo, a gente, ainda hoje, né? A gente é atravessado principalmente pelo conhecimento médico, onde diz o que você deve fazer, como você deve fazer. Aí vem também o conhecimento jurídico e diz, não, mas é assim. E o professor vai se sentindo acuado na sua área, né? Como se ele não dominasse mais aquilo que é o feijão com arroz dele, que ele sabe como realizar, né? E que muitas vezes só não realiza melhor porque não tem as condições materiais para, né? Porque se você tem, por exemplo, se você consegue ter 2 professoras numa sala de aula, você vai conseguir realizar um trabalho melhor para o seu aluno de inclusão. A questão nós não temos, né? Então você consegue pensar melhor em estratégias,
né? Então, o professor, ele sabe, sim, o que fazer. É que no desespero do que é esse apagar incêndio da escola, né, que é bem isso, a gente está sempre apagando incêndio, muitas vezes a riqueza do trabalho do professor fica escondida atrás de ficar socorrendo situações. Então, né, você vai socorrer a criança que está gritando o tempo inteiro, você vai separar aquele que está batendo no outro, né? Vai para as coisas práticas, né, da sala de aula. Né? Exatamente. Bom, e quais os impactos da pandemia na educação frente ao despreparo de toda a comunidade escolar para um cenário em que a tecnologia ganha um espaço significativo? E sabemos que a maioria das escolas não conta com o suporte necessário para o oferecimento do ensino remoto ou à distância. Que as crianças e os jovens também não estavam acostumados às rotinas mais pesadas de estudos em casa, sem contar a diversidade de contextos socioeconômicos da população. Olha, Patrícia, para a educação infantil... né? Sim, exatamente. E para a educação infantil, vamos pensar na infância, né? Qual a possibilidade que tem de pôr uma criança de 4 a 6 anos num computador para assistir 4 horas de aula? É absurdo, né? A gente sabe que tem colégios que fazem isso, principalmente colégios particulares, né? Onde eles precisam dizer para o pai, olha, mas tudo que você está pagando, eu estou revertendo aqui em 4, 5 horas de aula online, né? Então, tem essa cobrança. Nós, na educação infantil, veja bem, todo o trabalho com a criança dessa faixa etária é feito com contato. E ele é todo baseado no coletivo. Então, todas as brincadeiras, o toque, né? A criança chega na escola... Ela abraça os colegas, ela abraça a professora, as brincadeiras onde as crianças aprendem, porque na educação infantil a gente não trabalha com um sentadinho atrás, olhando a nuca do outro, né? A gente trabalha, a mesa é coletiva, as brincadeiras, o parque, né? Os jogos, a sala de brinquedos, por exemplo, onde eles vão fazer brincadeiras, onde eles vão trocar o tempo inteiro. Então, imagina o impacto da pandemia na educação infantil é gigantesco. Então, nós estamos trabalhando, a escola tem mandado atividades. Para você ter uma ideia, eu tenho crianças que não têm nenhum acesso a aparelho celular, nem computador, nenhum, ela não tem. O contato que eu tenho para falar com essa família é ligando para a casa de uma vizinha, para poder dar um recado. E eu tenho pais que, por exemplo, eles têm 3 filhos. Aí ele fala, bom, eu vou deixar o celular com o mais velho, porque tem as lições mais importantes. O cara, ele tem um filho na 7ª série, tem um na 4ª e tem o pequenininho que está na educação infantil. Óbvio que ele não vai deixar o celular com o menor. Quem vai fazer as atividades durante o dia vai ser o menino que está na 7ª, que está, né, desesperado, também chegando um monte de atividade. E você tem também, Patrícia, aquele pai, aquela mãe que está desesperado porque ele precisa trabalhar. Ele está trabalhando, ele sai, ele deixa a criança com a avó, com o irmão mais velho, com uma tia, e leva o celular, porque ele precisa trabalhar. Aí ele chega, como várias mães já falaram, fala assim, olha, eu chego tarde da noite, a gente está cansado, a gente não tem saco mais para ficar fazendo um monte de atividade. Ou mães que falam para mim, olha, a gente faz tudo, eu só não mando porque não dá tempo, mas a gente faz as atividades no final de semana. Então você tem uma variável, situações, sim, que elas, obviamente, não dão conta, não dá para dizer que assim, nós temos o mesmo ritmo de trabalho de quando a gente estava presencial. É impossível, não tem condições, não dá para reproduzir a escola de educação infantil dentro da casa da família, até porque na escola a criança tem o conjunto de colegas e a professora para poder desenvolver. Em casa, a criança precisaria do pai e da mãe, dando comando também, porque por mais explicada que seja a atividade, esse pai e essa mãe precisam estar lá mexendo no celular para mostrar como voltando o vídeo para poder explicar novamente. Não dá, não é a realidade da população, da maioria da população, né? E a escola pública atende 70% da população brasileira. Então, a gente tem que entender que 70% da população está nisso, está nessas condições, né? Apesar que eu já vi pais da particular, de escolas particulares, assim, de excelência, onde os pais estão dizendo, bom, eu tive que contratar uma pessoa para ficar em casa com a minha filha, porque eu não dou conta de acompanhar aquele monte de lição. Mas aí é outra posição, né? Mas que também a criança não dá conta. E você vê, mesmo com a internet, com o melhor computador, aquela criança também não dá conta.
ela também não consegue sozinha, ela precisa de alguém para ajudar, né? Então, acho que isso fez, acho que fica claro para a gente a importância da escola, né? A importância desse coletivo, do que é esse coletivo na vida da criança. Tem rodado aí na internet os vídeos de surto, das crianças surtando por não conseguir fazer a atividade, né? E aí os pais, caramba, mas como que na escola ele faz e aqui ele não consegue? Porque é outro local, é outro ambiente, é outra abordagem, né? E acho que fica claro para a gente agora a importância da escola, né? O quanto é importante estar no coletivo, aprendendo no coletivo. Não, né? Só como formação, né? Mas como criação de laços, de outras coisas. Exatamente. A gente, com as atividades, por exemplo, consegue, de certa forma, manter alguns vínculos. A gente tem feito, por exemplo, reunião de Zoom com as famílias. Mas são poucas famílias que têm tempo de entrar. A gente tenta fazer mais tarde, a gente faz à noite para dar tempo dos pais chegarem do trabalho e tal, mas são poucas as famílias que entram. Mas mesmo essas que entram, tem criança, por exemplo, que fica com vergonha, ela não quer falar no vídeo. Para ela não rola. Ao mesmo tempo, você tem outras crianças que, nossa, mandam super bem, e mandam beijo, e falam da saudade que estão da escola e tal. A gente tenta manter um vínculo, né? Mas dizer que o conteúdo, que as atividades envolvidas podem ser reproduzidas em casa por essas aulas online, na educação infantil eu não acredito. A gente precisa de contato humano. Você acha possível reinventar a educação infantil nesses tempos? Porque não faz sentido a gente manter a grade curricular nessa situação, né? Não. A gente tem tentado se reinventar e isso, assim, é um mérito gigantesco dos professores, que foi isso que você disse no início, assim, do nada, né, tiveram que partir para esses meios, né? Os professores viraram youtuber, né? Começaram a fazer videoaulas, começaram a tentar ver o que dava para transpor, né, da realidade da sala de aula, onde você tem um currículo, onde você trabalha, né, o educar e o cuidar, para dentro da telinha e mandar para essa família, onde muitas vezes a própria família talvez não entenda direito qual era o propósito, né? Então, você também tem que pensar em como esclarecer para essa família. Mas eu creio que, assim, a gente tem feito um esforço, assim, gigantesco, né? De, por exemplo, atividades do dia a dia. Né? As professoras criaram atividades pensando na casa. O que você pode fazer, você pensando, criança de 4 anos, o que você pode fazer dentro de casa no seu dia a dia? Que são coisas que a gente trabalha com elas dentro do cuidar na educação infantil na escola. Então, por exemplo, cuidar da sua roupa, você colocar ela na mochila quando você tira a sua blusa de frio, guardar a sua escova de dente, guardar a sua caneca, né? Que são coisas tão práticas, mas que a gente já trabalha na educação infantil dentro da sala, no coletivo, que trabalham a autonomia da criança, né? Crianças que muitas vezes nunca se vestiram sozinhas e que passam a começar a se movimentar nesse sentido dentro da sala de aula. As professoras têm tentado transpor isso, por exemplo, para atividades em casa. Você arruma seus brinquedos, então hoje é o dia de arrumar os brinquedos, ensinar como arrumar o brinquedo, a caixa do brinquedo. Se tem um cantinho onde você pode pôr o brinquedo, porque tudo vai variar de casa para casa. Né? Exatamente. Então, por exemplo, na escola a gente trabalha receitas de alimentos. Teve professor que fez receitas para fazer em casa. Então aí tá. O que dá para fazer em casa, pensando a realidade dessa criança, um suco? Então, os professores foram tentando achar alternativas de dentro do que era possível fazer, pensando numa variedade muito grande de famílias, né? Porque a gente tem na escola pública todos os níveis socioeconômicos. Então, você vai ter desde famílias que têm as condições, por exemplo, de ter lá o baú de brinquedos, a famílias que vai colocar num cantinho na caixa, né? Uma caixa simples. Então, famílias que vão ter acesso a materiais para poder fazer, construir um brinquedo de sucata. Então, a gente teve que pensar em tudo isso, que parece que às vezes é muito simples,
Porque na escola a gente tem o material, né? A escola fornece material para que todos tenham acesso à educação sem discriminação, para que todos possam aprender no mesmo nível. Mas quando você pensa nas famílias, você tem que pensar nessas questões. Como é que eu vou propor determinada atividade, pensando quem é que vai acompanhar? Também não pode ser nada muito complicado, porque às vezes é a avó que vai acompanhar, às vezes é um irmão que é um pouquinho só mais velho que vai ajudar a fazer a atividade. Então, às vezes é um irmão de 10 anos que está ajudando de 4. Né? Então, tudo isso teve que entrar no planejamento dos professores. Né? Então, eu creio que assim, os professores... Muitas variáveis. Os professores têm se reinventado, né? Mas principalmente para a educação infantil é muito difícil sem o contato deles no grupo, né? Tem muita atividade que a gente fazia na escola que ela era de coletivo, para trabalhar a coletividade, para trabalhar as questões de como ele se relaciona com o outro e de como ele se vê dentro desse grupo. E agora eles estão totalmente, muitas crianças isoladas em casa, né? Às vezes com o irmão só, ou com algum parente que cuida, né? Então, é mais difícil. Você acha que essa faixa etária talvez tenha sido a mais penalizada? O que você pensa sobre isso? Olha, Patrícia, eu acho que a nossa... É generalizado, assim, a situação, né? Você vê casos de adolescentes que estão entrando em depressão, tendo crises de ansiedade. As mães da nossa escola têm relatado também muitos casos assim, de crianças em sofrimento. Então, crianças que choram muito, crianças que já estão com medo de sair, né, porque a família fez uma quarentena muito rigorosa, muito bem feita, e agora, por exemplo, precisou ir em algum lugar que ela teve que levar a criança ficou com medo. Né? Num geral, o interessante é que é uma faixa etária muito plástica, né? Então, a gente sabe que também a recuperação disso, dentro a gente não sabe exatamente como vai ser a nossa volta, né? Ela é muito mais reversível, né? Todos esses efeitos. Mas eu acho que é generalizado, assim. A gente tem... por exemplo, eu tenho crianças onde a mãe trabalhava em UTI e teve que mandar a criança, desde março, morar com parentes. Então, a criança está muito arrasada, porque faz muito tempo que não vê a mãe. Né? E quando vê, não pode abraçar, não pode matar a saudade do jeito que gostaria. Né? Então, são muitos efeitos. Eu acho que é bem... Os efeitos estão sendo em todas as faixas, assim. Então, a pergunta da Michelle aqui, também é na escola que as crianças conseguem falar quando sofrem violência física, emocional e sexual. Você consegue mensurar o impacto disso no isolamento? Olha, realmente é na escola muitas vezes que esses detalhes são vistos pelo professor, né? Que às vezes passa despercebido, dependendo da família, né? Eu acho que nesse momento, principalmente, a gente deve ser um índice muito grande, né? Eu estava vendo hoje na televisão, não sei se você viu, saiu o índice de violência sexual de 2019, altíssimo, né? Gigantesco, passou na Globo News hoje, um índice gigantesco, e assim, eu não tenho dados concretos, né? A gente não tem mensurado na nossa escola exatamente esses dados, mas eu acredito que sim, que o número é grande, porque a escola é o lugar onde tudo aparece, né? Para bem ou para mal. Então, onde a gente acaba, às vezes, visualizando questões assim que estavam totalmente encobertas pela família, por outros olhares, né? Nesse momento de pandemia, onde as famílias estão presas, né, dentro de casa, muitas vezes com seus agressores, e muitas vezes sem condições de poder recorrer, né, ou de ter um apoio, porque também tem isso, Patrícia, a família muitas vezes recorre à escola, né, a gente já teve casos, por exemplo, de mãe que recorreu à escola nesse momento onde sofria violência doméstica, né, e os filhos também. Então, a escola também acaba sendo esse lugar de parceria. Ela não é só esse lugar que descobre,
né, que acaba descobrindo a violência, ela é também esse lugar que para a família se torna um apoio, um lugar onde ela pode contar, né, e às vezes ela não conhece os caminhos de quais são os direitos dela, é na escola que ela sente segurança, muitas vezes, de poder ter alguém que diga os caminhos, e que diga, não, você tem tais direitos, você pode procurar tais lugares, entendeu? A gente deve estar caminhando para o finalzinho aí. Então, eu te perguntaria, sim, como estabelecer redes de apoio, de cuidado e parcerias com os setores de saúde e como a questão da inclusão impacta a escola e a família? Olha, Patrícia, na rede pública, principalmente na educação infantil, como eu te falei, a questão da inclusão é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque é o que causa mais angústia no professor e é onde ele se sente mais desamparado, né? Agora você viu que saiu essa nova portaria aí do decreto do presidente, né, dando essa possibilidade, por exemplo, para ter escolas especiais, onde se o pai quiser, ele pode matricular a criança, e é um retrocesso muito grande para a gente nesse sentido, né, porque assim, por um lado, enquanto muitas vezes o profissional e a família pode pensar, mas na escola regular, o meu filho não vai ter uma pessoa especializada, não vai ter aquele olhar específico para o problema dele, né? E a gente sabe que não tem nem condições de ter um profissional que seja especializado em todas as questões. Né? É impossível existir esse profissional, né? É na escola regular, onde ele vai ter a possibilidade de conviver com o mundo. Né? A gente sabe o que foi aí o início, né, da época da escolarização dessas crianças, onde elas ficavam segregadas, né? E também a gente sabe que esse tipo de discurso, né, de abrir essas salas, piora a nossa questão na educação regular, porque é o recurso da escola pública que vai para esses lugares. Né? Então a gente vai ter, se a gente já não tem, né, a gente já não tem muitos recursos e muitos profissionais atuando, a gente não consegue ter, por exemplo, os 2 professores em sala de aula, no mínimo que fosse na sala onde tem inclusão, né? Poderia pelo menos essas salas, a gente não tem, né? E o discurso é sempre a falta de grana, né? Esse é o discurso que o governo usa com a gente, falta dinheiro, falta verba, então a gente não consegue colocar, bom, agora vai faltar mais ainda, né? Então, na verdade, dar um passo atrás, para poder dizer que vai arrumar aí alguma coisa, vai dar uma possibilidade de melhores condições, mas na verdade a gente sabe como isso funciona, né? A gente vê que isso na verdade se torna um lugar onde você leva o dinheiro para outras instituições e não fortalece a escola pública, que deve ser por excelência o lugar dessas crianças, né? Porque ela não tem condições de ficar isolada no mundo. Como eu disse, né, no começo, é na escola pública, nesse primeiro momento, que a criança tem contato com a sociedade. Porque muitas crianças, independente se tem alguma necessidade especial ou não, ficaram muito isoladas na sua família. O começo é isso. É a família o núcleo principal, né? E como qualquer outra criança, a criança com necessidades especiais precisa estar nesse lugar. Ela precisa começar a frequentar esses lugares e fazer parte dessa sociedade, que é diversa, que vai ter todo tipo de pessoas. E não tem, assim, um padrão do normal, né? Vai ter ela e vai ter mais 1 milhão de outras coisas, né? Então, assim, pra gente, na educação infantil, por exemplo, é o que mais nos causa angústia. O que a gente faz? A gente faz parcerias muito com as UBSs. Então, assim, a gente, na nossa EMEI, por exemplo, eu mantenho um contato direto com a UBS, que é do lado da minha escola. Então, assim que a gente chega a criança com necessidade especial, a primeira coisa é qual é a UBS que te atende? Se for a UBS do lado da escola, muito mais fácil. É lá que eu vou ter todas as informações, vou poder conversar, ver quais são os caminhos, se essa criança já é atendida em alguma PAI, ou se é atendida por algum especialista, se ela está atendida dentro do sistema, né? Infelizmente, Patrícia, ainda é um trabalho que os gestores desenvolvem de forma muito autônoma, cada um do seu jeito, né? Porque a gente não consegue ter na rede ainda uma clareza das ações.
Então, você não tem, assim, a gente até tem órgãos específicos, né? A gente tem na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, o Cefai, que deve atender a essas necessidades, porém, com uma equipe reduzidíssima. Então, eles praticamente não conseguem atender a demanda. Então, quem acaba fazendo por fora, de acordo com as suas possibilidades, os trabalhos, são os gestores e professores, que fazem esse pé de ir lá conversar com a UBS, se for uma criança que é atendida em algum outro centro de especialidade, pegar telefone, ligar, marcar horário, pedir para vir na escola para ver como é que a criança age quando está no coletivo, porque também tem isso, né, que é muito diferente, a criança lá no especialista sendo atendida e a criança na escola. Mas a gente tinha uma parceria muito boa, que está sendo desmontada as equipes da saúde da família, né, os NASFs, estão sendo desmontados, infelizmente, mas a gente tinha uma parceria muito boa, porque era uma equipe muito completa, que visitava as crianças na sua casa também, né, e você tinha vários especialistas. Então, esse grupo fazia um trabalho muito bom, né? Outra coisa importante que a gente tem em parceria com as UBSs é a visita deles na escola pelo menos umas 3 vezes por semestre, né? Então eles vêm no começo do ano, pesam as crianças, medem, verificam a dentição, depois eles voltam de novo, pesam de novo, então fazem vacinação. Então a gente tem esse trabalho de conjunto que facilita o diálogo. Então, quando algo, por exemplo, se a gente percebe uma criança que está em risco de desenvolvimento, a gente já alerta, olha, precisamos falar aqui com quem é o pediatra que atende essa criança, aí a gente já tem uma facilidade de chamar a mãe. Fica mais fácil também para a família se sentir acolhida, porque ela sabe que você tem contato com a UBS, você conhece o médico, conhece a enfermeira, né? Então ela percebe que ela tem um apoio. Então, quando você vem falar, olha, eu acho que seria legal encaminhar, conversa com o médico tal, só o fato de você saber o nome, você saber o nome da enfermeira, já causa um acolhimento para a mãe que é diferente. Mas é um trabalho, assim, muito individual dos gestores, sabe? Uhum. Bom, é preciso de uma aldeia para se criar uma criança, diz a sabedoria africana. Na sua opinião, quais os desafios da escola pública? E quais são as perspectivas pós-pandemia? Você consegue aí... Bonito bonito esse ditado, né? Porque ele fala que é preciso uma aldeia, né? E aqui no Brasil, a ideia do governo é que, assim, vamos reduzir. Nada de aldeia, vamos fazendo um a um. Vamos precarizar o máximo que puder, né? Então, assim, realmente, veja, né? É preciso de uma aldeia, precisa mesmo, eu preciso ter contato com a UBS, eu preciso ter acesso a conselho tutelar, preciso ter um bom atendimento de órgãos do Cefai, de órgãos médicos que possam dar apoio também quando a gente tem crianças em situação de risco de desenvolvimento e crianças com alguma outra questão de violência, né? Mas acho que o nosso maior desafio, Patrícia, tem sido exatamente ter mão de obra e material humano para poder trabalhar, né? Hoje, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a gente até recebe uma verba, né, para poder comprar material, para manter minimamente a escola com uma estrutura que possa receber as crianças, né? Muito ao contrário das escolas do Estado, né? Que estão praticamente desabando. Mas na Prefeitura de São Paulo, claro que a Prefeitura de São Paulo é gigantesca, né? Então, assim, eu falo de uma posição muito privilegiada, de uma escola integral que tem 150 crianças. A 2 quilômetros da minha escola, nós temos uma EMEI que tem 10 salas de manhã, 10 salas à tarde, com 850 crianças. Com os mesmos recursos que eu. Então, pensa, também há uma desigualdade gigantesca, né? Porque a gente fala assim, bom, o que chega para mim, que dá para eu fazer numa escola como a minha, para aquela escola lá não rende, não dá. Nem que fizer milagre, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem uma questão de recurso humano que é fundamental. Hoje, a ideia do governo é sempre estar fazendo, né, e principalmente deste governo atual, quer fazer milagre com pouco,
né? Então, assim, é o mínimo de professor ganhando o mínimo possível numa escola que gaste o mínimo possível. A gente não vai ter uma educação de excelência e não vai conseguir enfrentar os desafios se a gente não tiver verba, se não tiver professor dentro da escola, né? Aí a gente pode, o nosso prefeito gosta de dizer, não, mas nós contratamos, nós chamamos não sei quantos professores de concurso. Ótimo, tem que chamar mesmo. Mas salas de educação infantil, com crianças de 4 anos, com 38 crianças, com inclusão para uma professora. Então, assim, pensa, né, o desespero de uma professora, imagina que ela tem um cadeirante e mais 37 crianças lá, todas, né, naquela loucura. Então, eu acho que hoje o que falta muito para a educação infantil na Prefeitura de São Paulo, Patrícia, é um investimento no material humano. Né? Nós temos excelentes professores, mas que estão sobrecarregados, né? Você tem uma escola pública e é importante dizer isso, a escola pública, sim, de qualidade. Nós temos uma escola pública que se esforça ao máximo para conseguir atender esses alunos. Então, eu tenho, por exemplo, escolas que fizeram arrecadação de cesta básica para ajudar as famílias dos alunos. A gente tem escola que ajudou famílias em dinheiro, porque tinha pai e mãe que perderam o emprego, né? Então, assim, esse tipo de trabalho e de solidariedade é da escola pública, precisa ser dito isso, né? E muitas vezes, assim, professores que têm uma formação incrível, que sabem, dominam aquilo que estão lá para fazer, mas que se veem sobrecarregados de tal forma que é impossível realizar o trabalho, né? Então, eu acho que o maior desafio para a gente é ter um governo que consiga olhar para a educação e ver que a gente precisa valorizar o material humano, né? Outra parte importante é a parceria com a escola, mas isso é nosso trabalho, e isso a gente faz, né? E muito bem, que é tentar acolher essas famílias ao máximo e trazê-las para dentro da escola, mostrando que elas e as crianças são sujeitos de direito, né? Que eles não estão lá, a gente não está prestando nenhum favor, nós não estamos fazendo favor para a comunidade, isso é trabalho árduo do qual eles têm direito. Então, isso também é algo que a gente deixa claro sempre na nossa escola, de que, assim, aqui a gente não está fazendo favor para a comunidade. Essa comunidade tem direito ao melhor atendimento possível, né? E por isso a gente tem uma escola tão parceira, né? Que é uma família que vem para dentro da escola para ajudar.